para falar para vocês de algumas razões para vocês pensarem, cogitarem para a gente usar o ultrassom. Então, vamos adiante. Insuficiência respiratória. Então, eu vou falar do protocolo Blue, professor Bedside, lá de ultrassom, que é de um intensivista francês, do Liechtenstein. O Liechtenstein fez um estudo, a pesquisa publicada em 2010, onde no CTI dele ele avaliou os pacientes em insuficiência respiratória aguda, 260 pacientes no final, onde ele avaliava com outro colega de forma cega, que não tinha acesso à informação do paciente, o paciente que era admitido em insuficiência respiratória aguda, ele avaliava o padrão do parênquima pulmonar. Eu chamo a atenção que, basicamente, o que significa avaliar o padrão do parênquima pulmonar é basicamente uma alteração do septo interlobular. O paciente que tem um pulmão sadio, ele tem praticamente 100% de ar dentro do pulmão e o resto tecido. Na medida que essa relação se altera, seja um paciente com pneumotórax, onde naquela localização a gente tem 100% de ar, ou ao contrário, na medida que esse septo interlobular ele vai ficando edemaciado e agregando líquido, coletando líquido, transudando líquido, seja ele inflamatório ou hidrostático, essa alteração gera os artefatos no pulmão. Então, o que ele fez foi, de forma sequencial, avaliar esses pacientes de insuficiência respiratória e, a partir desses padrões pulmonares, ele chegou no diagnóstico, ele inferiu um diagnóstico para aquele paciente de insuficiência respiratória aguda. Para esses pacientes, a acurácia do exame foi de 90,5% para o diagnóstico correto de insuficiência respiratória aguda, usando tão somente a avaliação pulmonar, identificando os diversos padrões gerados ao ultrassom por essa alteração da relação ar-água. Pneumotórax 100% de ar, no derrame pleural 100% de água naquela localização. Então, basicamente, o resumo do protocolo dele é esse aqui, pessoal. Ele avalia a presença de deslizamento pleural, pleura visceral, pleura parietal, se ela desliza ou não. E, a partir daí, os perfis ultrassonográficos apresentados. Se vocês... Eu queria ter antecipado aquela foto. Se vocês observarem aqui, pessoal, uma avaliação pulmonar, me dando uma possibilidade diagnóstica de embolia, edema pulmonar, choque cardiogênico, que pode ser consequência de um infarto agudo do miocárdio, edema agudo, embolia pulmonar, pneumonia, pneumotórax. Se a gente reúne essas patologias, a gente está frente a um espectro de patologias que são responsáveis por parada cardiorrespiratória. Então, a gente tem, partindo de uma avaliação pulmonar, para um paciente ou em choque, ou pré-choque, ou parada cardiorrespiratória, olhando somente para o pulmão, pneumotórax, ele não descreve, mas existe um padrão que está sendo documentado de tamponamento cardíaco, basicamente padrão B semelhante ao edema agudo pulmonar, trombose pulmonar, embolia pulmonar, trombose coronariana, infarto. O ultrassom não faz um diagnóstico de infarto, mas ele mostra sim uma insuficiência global ou segmentada do coração que pode sugerir um infarto, que vai evoluir com choque cardiogênico e edema agudo pulmonar, a depender do tempo e da extensão do território afetado. Então, a gente tem uma avaliação pulmonar simples, uma possibilidade de patologia na insuficiência respiratória aguda, choque ou parada cardíaca. Mas ele, sendo mais objetivo, entrando um pouco mais especificamente, o ultrassom ele nos permite identificar esses dois grupos etiológicos de insuficiência
respiratória. Paciente, aqui ficou invertido, tá? Paciente com edema agudo pulmonar ou congestão, ele vai apresentar um padrão, esse padrão hiperecóico, aqui não está tão definido, vocês ouviram falar, já conhecem as linhas B, aqui elas estão mais confluentes, mas esse padrão de linhas verticais, que variam, são hiperecóicas, variam com o deslizamento pleural, versus um padrão de pulmão seco. Falei do edema agudo pulmonar, pulmão congesto, versus um pulmão seco, um padrão de parênquima pulmonar seco, né? Que são os artefatos de reverberação, princípio físico, linhas As. Tá? O que acontece, pessoal? Isso aqui é uma tomografia, uma lâmina milimétrica de uma tomografia. Se a gente pegar essa lâmina milimétrica de frente para vocês e virar ela 90 graus, vocês têm um corte tomográfico milimétrico. Vocês estão vendo de frente. Se eu virar, vocês vão ver, é um risco. O ultrassom ele segue o mesmo princípio. A gente tem um corte milimétrico, uma janela milimétrica de um segmento do pulmão, deste segmento. Então, a avaliação pulmonar, o Lichtenstein, ele sugere que sejam feitos de 4 a 6 pontos de avaliação, como se fossem os pontos pulmonares. O Gabriel Via Volpicelli, italiano, que pesquisa também muito o ultrassom pulmonar, ele vai mais adiante, ele diz que a gente tem que pesquisar pelo menos 18 pontos pulmonares para a gente ter uma maior acurácia e precisão diagnóstica. Por quê? Porque um corte não me fala do que tem em todo o resto do parênquima, anterior, lateral ou posterior. Então, quanto maior o nosso rastreio, quanto maior a nossa chance de identificar, confirmar ou excluir uma hipótese diagnóstica. Então, esse rastreio pulmonar, para ser bem feito, ele tem que vasculhar todos os campos pulmonares, principalmente o dorso, onde a gente tem uma maior incidência de patologias infecciosas. Então, linhas As, falei para vocês, linhas As, perfil A, padrão A. Onde é que a gente vai ver? Embolia pulmonar maciça, DPOC, asma. No paciente com pulmão normal, a gente vai ver padrão de linhas As. Então, aqui o trabalho do Lichtenstein, ele mostra uma flutuação na sensibilidade e na especificidade do pulmão, do ultrassom para avaliação pulmonar. O que isso quer dizer, pessoal? Uma avaliação pulmonar, isoladamente, assim como uma avaliação de veia cava ultrassonográfica, isoladamente, assim como uma avaliação de janelas cardíacas, isoladamente, não dizem nada. O exame unissistêmico, ele não me diz nada. Pode me apontar uma possibilidade, mas não é um diagnóstico. Vocês vão entender daqui a pouco o que eu estou falando. Da mesma forma, linhas B, protocolo do Lichtenstein, perfil B. Aqui, lembrem, deslizamento pleural presente e ausente. Onde é que a gente vai ver linha B? No edema agudo pulmonar, na pneumonia, ou seja, olhar o padrão pulmonar de forma isolada ou em um único ponto e a partir dali inferir um diagnóstico é um equívoco. Então, não partam dessa informação de que uma avaliação isolada te dá um diagnóstico, ela não te dá. Certo? A diferença de manejo dessa situação para essa situação aqui, ela é gritante. Certo? Então, a literatura está recheada de evidências mostrando a sensibilidade, especificidade e acurácia da ultrassom para esses diagnósticos que eu falei agora: pulmão seco, DPOC, padrão de linhas As, pulmão congesto, infecção com padrão de linhas B. Estudos de meta-análise, estudos clínicos randomizados também mostram que uma sensibilidade de 94%, 93%, 94%, especificidade de 92% para esse diagnóstico específico. Pneumotórax é uma patologia também
frequente, não tanto, mas ela acontece, tá? Que é basicamente inferido, né? Lembre sempre de levar em consideração o contexto clínico do paciente, mas é um diagnóstico que ele é inferido quando a gente identifica uma ausência de deslizamento da lâmina visceral abaixo da lâmina parietal, com um padrão de linhas ácidas. Tá? Isso aqui tem uma sensibilidade boa, em torno de 90%, e quando a gente identifica o Lang point, esse momento onde ocorre o descolamento da lâmina pleural e da lâmina visceral, a gente vai aí para quase 100% de acurácia de pneumotórax. Tá? Então, a gente tem casos relatados de pacientes que entraram para a sala de emergência com dor torácica, se propôs começar o protocolo de síndrome coronariana aguda, e quando a gente passou o ultrassom, o paciente tinha, inclusive, essa é a imagem do paciente, o paciente tinha pneumotórax. Ele esqueceu de informar, ninguém perguntou, mas ele tinha sofrido uma queda naquele dia e traumatizado o tórax esquerdo. DPOC, né, enfim, isso comentado, o pessoal ficou focado na doença cardiovascular e esqueceu que tem coisas além. Então, o pneumotórax, ausência de deslizamento da lâmina pleural, padrão de linhas ácidas, de reverberação. Pneumotórax, só ele? Não. Pneumonia também cursa com ausência de deslizamento e padrão de linhas ácidas. Então, DPOC asma. Então, novamente, uma informação isolada, não partam de uma informação isolada para tomada de conduta. Isso aqui nos dá uma possibilidade diagnóstica que precisa ser corroborada, eu já adianto para vocês, de forma multissistêmica e levando em consideração o contexto clínico do paciente. Isso aqui, padrão de linhas ácidas com ausência de deslizamento, não é um diagnóstico. Atelectasias, pneumonias que toquem a pleura visceral da abaixo da parietal levam à paralisia. Pacientes que têm cirurgia torácica, eles vão ter este padrão. Então, existem recursos, ferramentas na ultrassonografia para a gente, frente a uma imagem dessa, otimizar e pensar na possibilidade diagnóstica. Tá? O modo M, talvez você já tenha ouvido falar, para diagnóstico de pneumotórax, dá para usar? Dá. Mas ele também é suscetível a erros de interpretação. Então, existem outros artefatos gerados no ultrassom, quando a gente está com um paciente de insuficiência respiratória aguda com esse padrão, que vão nos apontar, aumentar a chance ou excluir a possibilidade de pneumotórax. Aqui sim, quando a gente identifica o Lang point, a gente tem nesse momento, uma acurácia do ponto de vista de evidência, sensibilidade e especificidade de 100% para esse diagnóstico. Também, quase 100%. Tá? Existem alguns relatos na literatura de falsos Lang points, tá? Que são causados por algumas falhas técnicas de como que se realiza o exame, tá? E alguns casos que não se conseguiu uma explicação óbvia, tá? Mas chama atenção, eu reforço que a presença do Lang point, que é esse ponto de descolamento das pleuras, aqui sim praticamente corrobora a hipótese de pneumotórax nesse ponto. Então aqui a literatura traz também evidências, ensaios clínicos randomizados, meta-análises, mostrando superioridade ou não inferioridade do ultrassom em relação ao raio-x para diagnóstico de pneumotórax, tá? E também comparando com a tomografia. Tá? Então, a gente vai levar para uma tomografia um paciente que a gente identifica que ele tem pneumotórax, avalia, identifica o ultrassom, a gente vai submeter esse paciente que eventualmente pode estar numa situação grave, crítica, que vai se beneficiar de imediato de uma toracocentese. Então, a gente tem que pensar e refletir um pouco sobre isso. Derrame pleural, não vou parar muito tempo aqui, mas a visualização, né, do derrame pleural
seja ele pequeno, seja ele volumoso, também está documentado na literatura a evidência, é uma das alterações, das causas de insuficiência respiratória aguda, que ela não é necessariamente a causa primária, mas de mais fácil interpretação, porque a gente vê a pele, vê o subcutâneo, vê a arco costal e vê o pulmão. Nessa janela aqui, vê o pulmão subindo e descendo, variando com a inspiração. Tá? Esse derrame aqui é um derrame pequeno, mas derrames volumosos, eles são facilmente identificáveis pela área hipoecóica, anecoica, líquido no ultrassom fica preto, fica escuro. Então, essa imagem aqui, ela nos dá esse diagnóstico de forma muito rápida.